Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo o que pensamos sobre Marte. Nas últimas semanas, a NASA anunciou 3 descobertas revolucionárias que vão te deixar de queixo caído. A primeira veio do rover Perseverance, que está explorando a misteriosa cratera G0. Ele encontrou uma rocha única com padrões que lembram manchas de leopardo, algo jamais visto antes em Marte. Mas isso não é o mais surpreendente. A composição dessa rocha sugere que ela pode ter abrigado vida microbiana no passado, tornando-se uma das evidências mais promissoras de que Marte já foi habitável. E tem mais. A milhares de quilômetros dali, o rover Curiosity fez outra descoberta acidental incrível. Durante uma operação de rotina, ele quebrou uma rocha que revelou ser composta de um elemento químico raro e inesperado. Esse achado está deixando os cientistas intrigados. O que isso pode significar para a história do planeta vermelho? E agora, prepare-se para a descoberta mais surpreendente até aqui. Depois de 4 anos analisando dados sísmicos coletados pelo módulo InSight, os cientistas da NASA revelaram algo inacreditável. Marte tem oceanos de água líquida escondidos sob sua superfície. Esses reservatórios são tão imensos que poderiam cobrir todo o planeta com uma camada de água de até 2 quilômetros de profundidade. E isso não é tudo. Cada uma dessas descobertas, desde as manchas misteriosas vistas pelo Perseverance, até o elemento raro encontrado pelo Curiosity, e agora os oceanos subterrâneos, nos fazem enxergar Marte como nunca antes. Um planeta que talvez tenha sido habitável no passado e pode guardar pistas de vida ainda hoje. Mas a grande pergunta é: o que exatamente o Perseverance encontrou naquela rocha que deixou os cientistas convencidos? Será que essa é a prova definitiva de que a vida já existiu em Marte? Como uma rocha misteriosa descoberta pelo rover Curiosity pode transformar nosso entendimento sobre Marte? E o que a NASA está fazendo para trazer essa rocha para a Terra e desvendar seus segredos? O rover Perseverance está liderando a missão Mars 2020 da NASA, com um objetivo ousado: explorar e estudar a cratera G0. Esse local foi cuidadosamente escolhido por sua enorme importância geológica. Cientistas acreditam que, há 3,5 bilhões de anos, a cratera abrigava um lago e um delta de rio, criando as condições ideais para a vida microbiana. Com isso, a cratera G0 se tornou o lugar perfeito para procurar por sinais de vida antiga em Marte. E desde que Perseverance pousou em fevereiro de 2021, ele já alcançou 3 grandes marcos em sua missão. Mas, e a descoberta da rocha misteriosa? Essa rocha encontrada pelo Perseverance pode ser a chave para entender melhor a história de Marte. E para não deixar essa oportunidade escapar, a NASA está planejando trazer uma amostra dessa rocha para a Terra, onde poderá ser analisada em detalhes, revelando segredos que podem mudar tudo o que sabemos sobre o planeta vermelho. O Perseverance já alcançou marcos históricos que podem mudar para sempre nossa compreensão sobre Marte. Vamos dar uma olhada nos 3 maiores até agora. Primeiro marco. O rover fez uma descoberta incrível ao encontrar depósitos de um antigo delta de rio, provando que no passado a água realmente fluiu pela região da cratera G0. Essa descoberta fortalece a teoria de que Marte já teve um ambiente propício para sustentar vida. Segundo marco. Perseverance não perdeu tempo e já coletou amostras de rochas e solo que estão sendo cuidadosamente armazenadas para, em um futuro próximo, serem trazidas à Terra e analisadas com mais profundidade. Terceiro marco. Perseverance conseguiu gerar oxigênio diretamente em Marte usando o instrumento MOXIE. Este experimento inovador fez história ao criar oxigênio a partir da atmosfera marciana, um passo crucial para tornar as futuras missões humanas a Marte uma realidade. Afinal, o oxigênio é essencial para a sobrevivência e para a propulsão das naves espaciais. Uma das descobertas mais emocionantes do rover Perseverance pode nos aproximar de uma resposta definitiva sobre a vida em Marte. O rover encontrou uma rocha com o formato de uma ponta de flecha, chamada Cheyava Falls, que pode ser a chave para entender o passado de Marte. Usando seu poderoso instrumento Sherlock, o Perseverance detectou moléculas orgânicas ricas em carbono na rocha, compostos essenciais para a vida como a conhecemos. Mas as surpresas não param por aí.
A rocha também apresentava veios brancos de sulfato de cálcio, o que indica que água fluiu por essa área em algum momento. Isso fortalece ainda mais a ideia de que a cratera G0 já foi, bilhões de anos atrás, um ambiente aquático, o cenário perfeito para a vida microbiana. Os mistérios de Marte continuam a nos surpreender. O Perseverance fez uma descoberta incrível. Pequenas marcas milimétricas cercadas por anéis negros, parecidas com as manchas de um leopardo. Mas o que essas marcas escondem? Elas são ricas em ferro e fosfato, e na Terra, formações similares estão frequentemente ligadas a registros fossilizados de micro-organismos que viviam abaixo da superfície. Uma evidência que reforça a teoria de que Marte pode ter abrigado vida no passado. O local da descoberta, Cheyava Falls, é um verdadeiro ponto de interesse para os astrobiologistas. Localizado na borda de um antigo vale de rio, acredita-se que ele tenha se formado quando água fluiu para a cratera G0, esculpindo canais profundos ao longo das suas paredes internas. Mas aqui está a parte mais intrigante. Os cientistas sugerem que lama rica em compostos orgânicos pode ter sido depositada nesse vale, e ao longo de bilhões de anos, solidificou-se na rocha que o Perseverance agora explora. Poderia essa rocha conter as respostas para o maior mistério do planeta vermelho? E o mistério de Cheyava Falls continua a se aprofundar. Um segundo episódio de água infiltrada na rocha pode ter formado os veios de sulfato de cálcio e as enigmáticas manchas de anel negro que capturaram a atenção do Perseverance. Mas o que realmente as causou? Embora a presença de materiais orgânicos sugira a possibilidade de vida microbiana antiga, os cientistas alertam: processos não biológicos também podem explicar essas características. Por exemplo, essas manchas podem ter se formado através de reações químicas desencadeadas pelo sulfato de cálcio em altas temperaturas, possivelmente durante um evento vulcânico próximo. Isso mostra como Marte ainda guarda segredos que só uma análise mais aprofundada pode desvendar. Para explorar Cheyava Falls, o Perseverance utilizou toda a sua tecnologia avançada: lasers, raios X e fotografias detalhadas, testando seus limites ao máximo. Apesar disso, os cientistas sabem que o próximo grande passo será trazer uma amostra dessa rocha para a Terra. Aqui, com instrumentos muito mais avançados, eles esperam finalmente revelar os mistérios desse antigo vale de rio e entender os eventos que moldaram Marte bilhões de anos atrás. A exploração de Marte está em pleno vapor. Os planos da NASA para trazer as amostras coletadas pelo Perseverance de volta à Terra ainda estão na fase de design. Ou seja, levará mais alguns anos até que possamos estudar esses materiais em detalhes. Mas o entusiasmo da ciência nunca foi tão grande. Enquanto isso, a 2.300 quilômetros, o rover Curiosity está explorando a cratera Gale e o Monte Sharp há mais de 12 anos, muito além da sua missão original de 2 anos. E desde o início, ele já entregava resultados incríveis. Logo após pousar na cratera Gale, o Curiosity encontrou sinais de um antigo leito de riacho, evidenciando que a água já fluiu pelo planeta vermelho. Essas descobertas não apenas demonstraram que Marte já teve condições de sustentar vida, mas também abriram o caminho para a exploração futura do planeta. Com Curiosity e Perseverance trabalhando lado a lado em diferentes regiões, cada novo dado nos leva mais perto da resposta à grande pergunta: já existiu vida em Marte? Marte continua a surpreender. Uma das descobertas mais fascinantes do Curiosity foi a presença de moléculas orgânicas em amostras de rochas. Isso sugere que o ambiente químico de Marte antigo era muito mais complexo e dinâmico do que imaginávamos. Entre os elementos detectados estavam carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Esses achados fortalecem a possibilidade de que vida microbiana poderia ter existido bilhões de anos atrás. Mas não é só isso. As perfurações realizadas pelo Curiosity ao longo dos anos revelaram a presença de minerais argilosos, uma prova clara de que água líquida esteve presente em Marte por um longo período. E o que dizer das flutuações sazonais de metano detectadas na atmosfera marciana? Esse gás intrigante pode ser gerado tanto por processos geológicos quanto por possíveis atividades biológicas, adicionando mais mistério ao planeta vermelho.
E recentemente, o Curiosity foi além. Em 30 de maio, o rover Curiosity fez uma descoberta inesperada enquanto explorava o Geddes Valles, um canal que, há cerca de 3 bilhões de anos, foi esculpido por uma mistura de água corrente e detritos. Localizado no Monte Sharp, Geddes Valles contém camadas que podem guardar pistas preciosas sobre o passado de Marte e sua habitabilidade. Desde 2014, o Curiosity vem escalando esse monte, revelando camadas geológicas que funcionam como verdadeiros fósseis de épocas passadas do planeta. E foi justamente enquanto o rover subia que uma descoberta acidental aconteceu. Ao passar sobre uma rocha, o rover rachou-a com sua roda, e o que saiu de dentro foi uma surpresa: enxofre elementar puro, com uma cor vibrante de amarelo esverdeado. Esse achado, embora inesperado, é muito significativo, pois o enxofre está frequentemente relacionado a processos térmicos e aquáticos, ambos indicadores de que Marte pode ter abrigado ambientes favoráveis à vida. Mas a história não para por aí. Para capturar a descoberta sob a melhor perspectiva, a equipe de cientistas mandou o Curiosity fazer uma curva de 90 graus, posicionando o rover para tirar imagens panorâmicas detalhadas da área ao redor. Isso não apenas documentou a descoberta, mas também proporcionou uma visão incrível da paisagem marciana. Quando os pesquisadores analisaram as imagens do mosaico, notaram algo inusitado: uma rocha esmagada nas trilhas deixadas pelas rodas do rover. Para confirmar suas suspeitas, uma fotografia mais detalhada foi tirada uma semana depois. O que descobriram foi extraordinário. Trata-se de enxofre puro. O Curiosity já havia encontrado sulfatos em Marte antes, sais que contêm enxofre formados pela evaporação de água. Também havia detectado sulfato de cálcio brilhante dentro de fissuras na superfície marciana, o que indicava que águas subterrâneas fluíram ali no passado, deixando depósitos de minerais. No entanto, essa nova descoberta é única. É a primeira vez que enxofre puro, em sua forma cristalina amarelada esverdeada, é identificado no planeta vermelho. Essa descoberta é particularmente significativa porque o enxofre puro pode fornecer novos insights sobre os processos químicos e geológicos que moldaram Marte. Ele também sugere que o planeta teve um passado quimicamente dinâmico, reforçando a possibilidade de que um dia tenha sido habitável. Essa descoberta é ainda mais fascinante porque foi completamente acidental. Ninguém esperava encontrar enxofre puro naquele local. Contudo, as amostras das rochas esmagadas eram pequenas e frágeis demais para serem coletadas diretamente pela perfuradora do Curiosity, deixando os cientistas incertos sobre como esse enxofre se formou em Marte. Mas a equipe logo encontrou uma nova oportunidade. Uma rocha maior, batizada de Mammoth Lakes, foi identificada nas proximidades. Utilizando seu braço robótico de 2 metros, o Curiosity conseguiu extrair pó dessa rocha para análises detalhadas. Os pesquisadores esperam que essa amostra forneça dados cruciais sobre os materiais que compõem a superfície marciana, além de oferecer novas pistas sobre os processos químicos e geológicos que moldaram o planeta vermelho ao longo de bilhões de anos. Embora a análise detalhada ainda esteja em andamento, os cientistas já começaram a desenvolver hipóteses preliminares sobre o significado da descoberta de enxofre puro. Na Terra e em outros corpos vulcanicamente ativos, como Io, a lua de Júpiter, o enxofre puro geralmente se forma em emissões vulcânicas ou em fontes hidrotermais. Esse tipo de enxofre é mais raro do que o encontrado em minerais sulfatos e está frequentemente associado a áreas vulcânicas ou geotérmicas. No entanto, ele também pode surgir por outros processos. Por exemplo, minerais sulfatos podem ter se decomposto sob condições específicas em antigos lagos ou mares marcianos, resultando na formação de enxofre puro por meio da evaporação. Essa hipótese sugere que Marte pode ter experimentado ciclos de água líquida e condições químicas dinâmicas em sua história. Interessantemente, Marte não é o único lugar fora da Terra onde enxofre puro intrigou os cientistas. Em 2023, a missão Chandrayaan-3 da Índia realizou um pouso histórico no polo sul da Lua e identificou traços de enxofre. Essa descoberta surpreendente levantou novas questões sobre os processos geológicos que moldaram a superfície lunar.
Uma das descobertas mais significativas da missão Chandrayaan-3 veio do espectrômetro a laser do rover Pragyan, chamado LIBS. Esse instrumento funciona disparando pulsos de laser em uma amostra, vaporizando-a em plasma. A luz emitida por esse plasma é então analisada, permitindo que o LIBS identifique os elementos presentes com base nos comprimentos de onda captados. Entre os elementos detectados estavam alumínio, cálcio, cromo, ferro, oxigênio, titânio e silício. No entanto, o elemento que mais chamou atenção foi o enxofre, levantando novas questões sobre os processos químicos e geológicos da superfície lunar. Uma teoria intrigante sobre a presença de água na Lua envolve um fenômeno conhecido como aprisionamento a frio. Esse processo ocorre em regiões polares extremamente frias, onde as temperaturas baixíssimas permitem que moléculas de água sejam retidas na superfície lunar, possivelmente formando minerais hidratados. Nas regiões extremamente frias e sombreadas das crateras polares da Lua, as temperaturas podem cair tanto que o vapor d'água migra para essas áreas e se aprisiona na forma de gelo na superfície lunar. Durante esse processo, pequenas quantidades de outras moléculas, como o enxofre, podem ser capturadas. Com o tempo, a radiação de alta energia pode decompor esse gelo, liberando o enxofre. Além disso, o enxofre está fortemente associado à atividade vulcânica, um elemento-chave para compreender a geologia e a história da Lua. O que torna essa descoberta ainda mais fascinante é o fato de que, apesar de inúmeras missões orbitais terem estudado o Polo Sul lunar, nenhuma havia identificado a presença de enxofre nessa região antes. Essa revelação não só expande nosso entendimento sobre a composição lunar, como também adiciona novas camadas de mistério à sua história. Embora a missão Chandrayaan-3 não tenha detectado diretamente gelo de água no Polo Sul da Lua, um avanço significativo ocorreu recentemente em nossa busca por água em Marte. Após anos analisando dados sísmicos do módulo InSight no planeta vermelho, cientistas concluíram que existe um oceano subterrâneo de água líquida, localizado entre 11 e 20 quilômetros abaixo da superfície marciana. Esse reservatório é tão vasto que poderia cobrir todo o planeta com uma camada de água de até 1 a 2 quilômetros de profundidade. Apesar de estar profundo demais para ser alcançado por futuros astronautas, essa descoberta resolve um antigo mistério sobre Marte. Para onde foi toda a água? Marte nem sempre foi o deserto árido e empoeirado que conhecemos hoje. Décadas de exploração mostraram evidências claras de que, bilhões de anos atrás, o planeta era um lugar muito diferente, possivelmente com condições favoráveis à vida. No passado, Marte possuía uma atmosfera mais densa e um clima mais quente, permitindo que a água líquida fluísse livremente por sua superfície. Contudo, ao contrário da Terra, Marte perdeu seu campo magnético muito cedo em sua história. Sem essa camada de proteção, sua atmosfera ficou vulnerável ao impacto constante do vento solar. Com o tempo, esse vento solar gradualmente eliminou grande parte da atmosfera marciana, reduzindo drasticamente a pressão atmosférica. À medida que a atmosfera se tornava cada vez mais rarefeita, tornou-se praticamente impossível para a água líquida permanecer estável na superfície. O que antes eram rios, lagos e possivelmente oceanos começou a evaporar e, eventualmente, escapar para o espaço. O afinamento da atmosfera marciana também enfraqueceu o efeito estufa, causando uma drástica queda na temperatura. Assim, Marte passou de um ambiente quente e úmido para o mundo frio e árido que conhecemos hoje. Com o resfriamento do planeta, qualquer água líquida restante congelou, transformando-se em gelo na superfície. Apesar disso, mesmo considerando a quantidade de água que escapou para o espaço, teorias indicam que Marte ainda deveria conter uma quantidade significativa de água. No entanto, as calotas polares e o gelo superficial nunca foram suficientes para explicar todo esse volume perdido. Agora, parece que finalmente encontramos a peça que faltava: água profundamente enterrada sob a crosta marciana. Quando pensamos que já desvendamos todos os segredos de nosso vizinho vermelho, Marte nos surpreende mais uma vez. Os rovers marcianos têm feito um trabalho extraordinário ao revelar os mistérios do planeta,
Mas o verdadeiro salto de conhecimento virá com as futuras missões que trarão para a Terra as amostras coletadas pelo rover Perseverance. Essas missões prometem revolucionar nossa compreensão sobre o ambiente marciano, seu clima, sua história e, quem sabe, até mesmo sobre seu potencial para abrigar vida. A espera por essas missões pode levar alguns anos, mas sem dúvida valerá a pena. Muito obrigado por assistirem até aqui. Te convido a assistir também esse vídeo no card ao lado. Nele contamos a história do asteroide Apophis, um asteroide com chances reais de colidir com a Terra. Também mostramos como os cientistas pretendem desviar asteroides que podem entrar em rota de colisão com a Terra. Te vejo lá.